A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Elésio Pereira, pastor titular da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana, distrito de Iguatu, no Ceará. Bom, nós estamos chegando para mais uma escola bíblica. Estamos quase finalizando o nosso quarto trimestre. Nós estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina e sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Bom, hoje nós estudaremos a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa escola bíblica. Nós temos uma sugestão de leitura diária, onde você, fazendo essa leitura diária, você estará aí já inteirado do que está sendo ministrado e estudado. Bom, lembrando para você que a gente faz uma síntese da lição, que se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever e pode compartilhar essa lição, tá? Pode deixar os seus comentários, nós vamos ficar muito gratos a todos vocês. Vamos lá para a leitura bíblica em classe? Bom, Jó capítulo 31, versículo 1 ao versículo 4. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó capítulo 33, versículo 1 ao 4. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração. Aliás, saíram da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34, 1 e 6. Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu espírito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. 36, 1 ao 5. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza, grande é a força do coração. Ok? Então,
O textuário da nossa lição está em Jó 36:15, onde assim está escrito: ao aflito livra da sua aflição, e da opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática diz que o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. E o ponto principal da nossa lição é: o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. A gente vai aprender sobre isso nos 3 pontos em que estão distribuídos a nossa lição. Eu já declaro bem-vindo a você, meu irmão, a você, minha irmã. Acompanhe a nossa aula até o final, lembrando que nós estamos sintetizando a lição de número 11. Então vamos lá, o tópico primeiro: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Tópico 2: sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Tópico 3: o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O tópico 1 está dividido em 3 subtópicos: Deus é soberano, o orgulho do homem priva-o de ouvir, e o ministério da redenção. Tópico 2, também 3 subtópicos: a justiça de Deus demonstrado, o caráter justo de Deus, a defesa da soberania de Deus. E o tópico 3, o caráter pedagógico do sofrimento, abordando Deus na tormenta. Vamos então, introduzindo aqui a nossa lição, lembrando que nós vamos falar um pouquinho da teologia que Jó expõe, né? Os 4 discursos que aqui estão. Para Eliú, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, falharam na exposição das suas ideias ao patriarca. Essa aqui é uma posição, um pensamento pessoal de Eliú. Ok? Então, Eliú, por outro lado, ele se equivoca ao apresentar o seu conceito, o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Primeiro, Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem. Isso aqui são conceitos da teologia de Eliú. 2. Eliú afirma que o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem, né? Aí vem o primeiro tópico, que nós vamos aprender sobre o sofrimento como uma forma de Deus revelar, né? de revelar a Deus. Deus, ele é soberano, é o primeiro subtópico. Para Eliú, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações, nem do seu silêncio. Por que razão contendas com ele, sendo que não responde acerca de todas os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Isso aí, Jó 33, versículo 13 e 14, Eliú traz esse conceito na sua a conversa com Jó. Bom, segundo tópico: o orgulho do homem, ele priva-o de Deus, de ouvir Deus. De acordo com Eliú, queridos, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano, do ser humano, do homem, que não lhe permite escutá-lo. Aí Eliú acredita que mesmo Jó, considerando-se puro, padece do pecado do orgulho. Isso aqui é puramente o pensamento, o conceito teológico de Eliú com relação a Jó. Mas aí eu quero trazer você a voltar ao
primeiro capítulo de Jó e ver o que é que Deus diz. Um homem temente, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Ok? E aí, fechando o primeiro tópico, o subtópico 3, o mistério da redenção. Porque, além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Aí vem a questão da teofonia. A teofonia é a forma como Deus se manifesta, é a manifestação de Deus. Aí ele diz: por causa da enfermidade, Deus pôde enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Isso é a teologia de Eliú. Bom, aí, sintetizando já o primeiro tópico, para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. E aí a gente já passa para o nosso segundo tópico, onde aprenderemos sobre o sofrimento como o meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Entendendo que nós estamos falando da teologia de Eliú, dos conceitos apresentados por Eliú a Jó. Vamos lá então para o primeiro subtópico. O primeiro subtópico vai falar sobre a justiça de Deus demonstrada. Porque para Eliú, como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Né? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a própria natureza de Deus. Deus não é injusto, Deus é justo. A Bíblia declara dessa justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Bom, o caráter justo de Deus. Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Primeiro, ele diz: ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Jó 34:11. Deus precisa prestar conta de seus atos. Aliás, Deus não precisa prestar conta dos seus atos a ninguém. Terceiro argumento de Eliú com relação ao caráter justo de Deus. Como o provedor da vida humana, ele tem o poder de manter ou não a humanidade. Quarto, o Todo-Poderoso, ele não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Quinto, Deus é onisciente e, como tal, ele conhece as pessoas, as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-lo em juízo. E sexto, ele é justo para punir os maus. Então, essa é a concepção teológica de Eliú com relação a Jó. E o terceiro e último tópico do segundo ponto, a defesa da soberania de Deus. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú mostra a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, ele não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Isso aqui é um conceito dele. E aí, o terceiro subtópico, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeira, Eliú, assim como os seus amigos, ele erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Todos nós entendemos e sabemos que Jó em nenhum momento pecou. Houve uma permissão da parte de Deus
para que tudo aquilo que acontecesse na vida de Jó fosse demonstrado, mesmo que ele perdesse tudo, né? Um homem justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, segundo, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. O que é um erro realmente um erro grosseiro, né? Uma falha grosseira, um erro grotesco, vamos dizer assim. Então, Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas ele é grandiosíssimo, amoroso e misericordioso. Ok? Sintetizando então, para Eliú o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. E aí nós já caminhamos para fechar a nossa lição de hoje. Vamos para o terceiro tópico, o sofrimento como um instrumento pedagógico. Abrindo um parêntese aqui, em um outro dia, no auge do momento da pandemia, onde nós não podíamos congregar e todos nós estávamos envolvidos nas lives, né? Nos vídeos, nos áudios, e um dos meus congregados, ele disse assim: pastor, eu entendo a pandemia como um momento pedagógico, um momento onde Deus está ensinando a humanidade com algo que a gente não consegue ver, mas que conseguiu fazer uma paralisação mundial. Isso é pedagógico. Então vamos lá. Terceiro e último ponto, o caráter pedagógico do sofrimento. Eliú acredita que o sofrimento de Jó era por causa do pecado, assim como os seus amigos também pensavam isso. Então Eliú, mais além, ele introduz a ideia de que o sofrimento ele tem um caráter pedagógico. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. A fala de Eliú, ela põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que, por outro lado, magnificava a majestade de Deus, mas, por outro, murmurava contra ele. Isso é o conceito de Eliú, tá? Então, nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração, elas não podem coexistir. Elas são atitudes excludentes, tá? Isso não pode acontecer, né? O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. E não dá para adorar e murmurar. Tem um hino que diz, né? Em vez de murmurares, cante. Amém? Então, estamos concluindo aqui a nossa lição de hoje, sintetizando aqui o tópico 3, que segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. Com certeza, algumas coisas, elas são pedagógicas nas nossas vidas. Elas nos trazem ensinamentos, embora às vezes a gente passe por um sofrimento para poder aprender. Não era o caso do que do nosso personagem em foco, Jó. Mas, com certeza, Deus trabalhou pedagogicamente na vida dele. Bom, concluindo então, os 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, ele defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Eliú também associa o sofrimento de Jó ao pecado. Ele ainda destaca que Deus
tem todo o direito de ser soberano e, como tal, age com justiça. Aqui ele o equivoca, coloca a soberania acima do amor. E terceiro, para Eliú, ele vê no sofrimento um papel pedagógico. Ok? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Louvamos a Deus por você que chegou até aqui conosco na ministração dessa aula. Já quero convidar você para assistir conosco a próxima aula, a aula de número 12, ou a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Nós ministramos essa aula na nossa escola bíblica, na nossa igreja, em todo o nosso campo. Obrigado aos meus amigos que fazem o site ebdpanorama.com, que gentilmente nos cedem esses slides ilustrativos para que a gente possa melhorar e abrilhantar a nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Saúde, graça e paz. Paz do Senhor para você, e eu estarei aguardando você no nosso próximo encontro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu ok e pode fazer também o seu comentário. Deus abençoe.